Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Renata Galvão e Edilaine Almeida, apresentadoras, estrategistas e fundadoras da Empreiteira Digital. Renata é jornalista e especialista em comunicação digital e inteligência artificial, com mais de 20 anos conectando marcas e pessoas. Edilaine é executiva comercial, estrategista de negócios, especialista em vendas consultivas e experiência de cliente, também com mais de 2 décadas de atuação. Juntas lideram a agência focada em conteúdo estratégico, inovação e posicionamento, que transforma a presença digital em resultados reais. Prazer em receber vocês aqui, Renata. Prazer. Lívia, muito Edilaine, obrigada. Com certeza vai ser uma conversa maravilhosa, porque assim, conversar com mulheres que inspiram, que não veem barreiras, né? Que se encontram barreiras, tiram elas da frente e que vão transformando os negócios, isso é muito importante. Então, prazer ter vocês aqui. Obrigada. O prazer é nosso. O prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite, por esse espaço aqui. Assim, é uma honra aqui, estar no LPA e Você. Obrigada. Bom, mas acho que o pessoal aí de casa já está curioso para saber sobre a Renata, sobre a Edilaine. E claro que eu vou deixar vocês conhecerem sobre essas mulheres, aprenderem com elas. Nós vamos começar com a Renata aqui. Renata, eu já queria que você trouxesse um pouco da sua história, que é uma história também desafiadora, olhando o mercado de empreendedorismo. Conta pra gente como que foi a sua trajetória, os seus primeiros passos, né? Porque você conhece sobre mídias sociais, vem desde a época do Portal Terra, tem uma série de coisas interessantes. Como é que foi viver essa transformação? Nossa, se a gente for pensar aí na época que eu comecei mesmo, né, que foi 2005 ali com a entrada no Terra, realmente foi uma grande transformação. Parece que foi ontem, né? Eu sou jornalista de formação e ali no Terra eu tive o meu primeiro contato com a parte do digital, trabalhando na redação, depois em projetos especiais, né? Acho que a minha chefe na época falou assim, essa menina se intromete em tudo quanto é projeto aqui, deixa eu tirar ela da redação e colocar numa área que seja mais assim, estratégica também para ela, né? E ela foi muito astuta nisso, porque eu me encontrei, né? Eu me vi assim no início da minha carreira, quando eu optei por jornalismo, eu queria ser locutora de rádio. E fui. Né? Então, tive aí a oportunidade, desde o meu primeiro dia de faculdade, a trabalhar numa rádio, estar na área o tempo inteiro. E naquela época o digital, ele era algo assim que as pessoas não tinham ainda muito acesso, né? Entre 2001 e 2004. Tinham acesso, mas ainda a banda larga não estava presente em todas as residências, então isso foi evoluindo, e quando eu entro no Terra, quando eu chego no Terra, esses canais de portais, eles eram canais assim bastante... Era a grande mídia no momento, né? Não tinha ainda o poder na mão do usuário com as redes sociais. Então a gente realmente, aí eu pude assim ver, sou uma privilegiada por ver a evolução do comportamento do usuário, do conteúdo e da tecnologia. Então assim, resumidamente, né, é muita coisa acontecendo o tempo todo, né? A gente costuma dizer na empreiteira digital que tudo é conteúdo o tempo todo. Né? Perfeito. Muito. A gente vai lembrando das décadas, né? E passa, não tem jeito, a gente entrega a idade. Vocês lembram de um site chamado Catar? Alguém lembra disso lá de trás? Catar. Nossa, Catar. Era um dos primeiros. Eu construí o meu primeiro site lá. Uau, eu programava em front page. Você ficava também ali no Zé Já muito então, o meu máximo para HTML. Aquele... E aí eu criei, isso aqui era mesmo. E aí eu criei o meu primeiro site. E engraçado é que eu criei e comecei a colocar algumas fotos minhas. Que eu tinha postado, fotos de minha, de família, tudo. E na época eram imagens que eu escaneava, porque não tinha ainda câmera digital, né? E aí um profissional viu o meu site, viu a academia que eu treinava, foi até a academia e me convidou para fazer um trabalho na época, que era de modelo para um shopping, era o shopping Tatuapé na época. Falei, nossa, gente, o modelo do meu site serviu para alguma coisa, né? Olha aí. Mas não segui essa carreira. Depois fui para a tecnologia, mas assim, eu construí na época um site. É interessante lembrar que você foi falando os nomes, né, os portais, e vem lá de trás, já faz tempo, passa um filme da gente. Antigamente a guerra de audiência ali era entre os principais portais, né? O Terra, o UOL, a Globo.
A própria TV, a própria própria TV, TV, exatamente, né? Hoje, assim, essa discussão de audiência está muito mais na questão da geração do alcance, dos canais, das redes, né? Então, tudo muda. E tudo muda realmente o tempo inteiro, né? O tempo Por conta inteiro. da Ou seja, você tecnologia. tem que ser visto já faz tempo. e Já se era algo atualizar com relevante, se frequência. atualizar, é verdade. Exatamente, é. Mas e a Edilene? A Edilene complementa, vocês são muito complementares, né? Você Sim. tem uma bagagem Extremamente. e uma carreira comercial, liderança comercial, Eu estratégica de bagunço negócio. de organismo. Ah, é? Ah, é bom quando tem alguém assim. Exatamente nessa ordem. É que tem hora que você bagunça também, né? Não tem mesmo. Vendas também. Ah, faz parte. Ainda mais vendas, porque vendas é relacionamento, tem estratégia, tem sim. muita coisa importante que vendas tem que ter esse cuidado, né? E falar que vendas é 100% organizado é difícil, viu? Mas me conta a sua história. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 12, e eu falo que vendas está na minha vida desde então, né? Então, eu trabalhei em feira, vendia catálogos, né? Isso para ajudar na renda familiar, então sempre foi muito presente a venda. E eu aprendi ali a ir construindo conexões, relações desde muito cedo. E então decidi, né? Fui buscando alternativas, mas cheguei a ser agente comunitária de saúde. Foi meu primeiro emprego, né, efetivamente registrado ali, né, CLT. E depois encontrei uma oportunidade no Contact Center, BPO, que aí foi onde eu construí uma carreira. Eu comecei como atendente de call center, de telemarketing, para quem conhece. E ali eu fui construindo a minha carreira no corporativo, no mundo executivo. E me tornei diretora comercial de uma empresa multinacional. E há 4 anos eu descobri, né, conheci a Renata, uma surpresa maravilhosa aí na minha vida. A gente tinha um amigo em comum, nos conectamos muito bem. E a Renata vinha fazendo já um processo de transformação muito importante na empreiteira digital. Eu também queria empreender, fazer algo mais além do corporativo. E aí eu falei assim, poxa, tive uma ideia de criar um aplicativo. Eu sou uma pessoa muito inquieta mentalmente. E eu falei, nossa, pensei em criar um aplicativo para uso na praia. E aí eu falei, Renata, você conhece alguém que possa me ajudar no desenvolvimento desse aplicativo? E ela falou assim, olha, acho que você tem uma criatividade muito interessante, né? Tem um viés aqui, né? Estou estruturando a empresa em 3 pilares, acho que faz sentido. O que você acha de se tornar sócio? Eu falei, nossa, que legal. E aí a gente foi construindo essa relação. Ao longo desses 4 anos a gente já transformou a empresa. Acho que falando de processos, de modelo de governança, de estrutura mesmo. Hoje a gente tem uma empresa muito sólida em relação a pessoas, entrega, resultados, né? E também performance, que nos credenciam a fazer o trabalho que a gente faz hoje, porque construir reputação, né, de pessoas, executivos, empreendedores e empresas não é um trabalho simples, mas eu uso da minha experiência também em vendas de uma vida aí, né? São pelo menos 25 anos trabalhando no corporativo e uso um pouco dessa minha bagagem dentro do contexto do marketing aqui para pensar em estratégias, né? E trazer negócios que sejam sustentáveis e interessantes, tanto para a gente como para os nossos clientes. Então, vender para mim é o que eu sei fazer, né? Relacionamento para mim é a base de tudo, de qualquer processo de vendas. Você falou de vendas consultiva. Cada vez mais esse é o mundo, né, para se fazer uma boa venda. É você conseguir conhecer melhor do seu cliente, do negócio dele, quais são os objetivos que ele tem e traçar ali metas que sejam coerentes. Então, não tem mais como você só... antigamente tinha, né, aquela venda mais de impacto, e até tem, dependendo de algum tipo de produto, né, o serviço, mas muito mais hoje você precisa se relacionar, criar essa conexão e conhecer muito do seu cliente. É interessante esse seu comentário porque eu tinha um cliente, na minha época que eu trabalhava na IBM. E quando eu cheguei e sentei com esse cliente, foi uma da primeira reunião que eu fiz com ele. Eu virei para ele e falei, como é que eu posso te ajudar, né? Eu vim aqui para entender. Aí ele olhou para mim e falou, como é que você pode me ajudar? Ele falou, você é a primeira executiva que senta aqui e pergunta como é que pode me ajudar. Todo mundo já vem me oferecendo alguma coisa. Ninguém quer entender para onde eu tenho que ir, ninguém quer me ouvir. Aquilo me deixou tão chocada, porque eu falei, gente, a gente está falando de muitas pessoas que atuam dentro desse cliente, né?
E aí eu falei, não, pera, é diferente, né? Acho que a gente tem que pensar, tem que ter um pouco mais de empatia, e vem da empatia. É você entrar no lugar do outro e ver para onde ele quer ir e ajudar, como você mesmo disse, traçar qual que é o caminho. E olhando o cenário de uma empreiteira digital, principalmente, é o mais importante ainda, que vocês têm que olhar para onde esse influencer, esse profissional, esse executivo quer ir na carreira, quer ir com a entrega dele. Então, se vocês não sabem para onde, ou pelo menos vocês têm que direcioná-lo para onde ele pode chegar. Porque muitas vezes ele também pode chegar um pouco perdido, né? A maioria não sabe o que quer, né? E também as coisas, então, essa questão que você falou da escuta, ela é muito importante. Eu vejo que isso foi até um diferencial mesmo na nossa trajetória, porque parece que é algo óbvio, né? E não é. Então, assim, essa coisa de não existe fórmulas prontas. Cada um tem ali, tem que ter a sua estratégia desenhada para o seu momento e grau de maturidade. Exato, momento e grau de maturidade. Porque assim, a Lilian, por exemplo, de 10 anos atrás, tinha um objetivo. Sim. A Lilian hoje, mãe, ela tem outro objetivo. Porque o meu momento e a minha maturidade é outra. Sim. O meu momento mãe faz com que eu tome outras decisões que talvez a Lilian de 10 anos atrás não tomasse. E é tão interessante isso, né? A gente parar e refletir sobre isso. Eu imagino vocês pegando vários perfis diferentes e analisando. Como é que é? Isso é gostoso, é um desafio, né? É uma delícia. A gente tem o hábito, né? Na verdade, de ouvir e aí processar isso tudo, transformar essa escuta em um diagnóstico que seja coerente, em um planejamento realmente estratégico. E as agências, de uma maneira geral, né, de marketing, enfim, pelo que eu acompanho, tem talvez, né, essa sensibilidade ainda para ser muito mais desenvolvida e explorada. Então, a gente foi aprendendo, né, ao longo do caminho e chegamos nesse momento, né, que a gente traz uma maturidade muito maior também com o nosso olhar para esses clientes, para trazer um direcionamento mais assertivo e a partir dali entendendo quais são as metas, os objetivos dessas pessoas, né, dos envolvidos ali, definir prazo. É possível em quanto tempo chegar nesse resultado e falar de resultados, de indicadores, ter um processo de acompanhamento em relação a essas entregas também. Então, a gente faz muito isso, né? A gente tem o nosso dashboard, a gente acompanha todas as entregas que a gente faz em cada rede que seja, para ter certeza de que aquilo que a gente prometeu está sendo cumprido. Desmistificar alguns mitos também, né, com o cliente, porque às vezes o cliente ele deseja um resultado muito rápido, né, imediato. O que é esse resultado imediato? Então, assim, a gente tem um processo educacional com o nosso cliente, porque hoje a gente tem que ter uma via de branding, de posicionamento da marca, para ter o reconhecimento, a reputação daquela marca ou daquela marca pessoal e chegar à conversão, né? Então, as pessoas sempre pensam na ponta da conversão, mas também não pensam aqui no desenvolvimento do posicionamento. Então, assim, a gente vai educando e é essa questão, né? Existem maturidades diferentes em cada empresa. Então, essa avaliação é importante para a gente até entender, assim, quando o cliente ele começa a provocar a gente no sentido quero mais, é onde a gente vê que ele passou um nível. Que aí ele está pronto para, de repente, a gente poder agregar mais alguma coisa ali que ele não estava pronto lá no início daquele projeto. E aí vocês vão fazendo um upgrade nesse cliente. Exatamente. Gente, olha que conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui. Vários insights aqui já do mercado digital. Mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar.
Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída, uma revolução em tecnologia e inovação, com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa aqui que está incrível com a Edilane, com a Renata. Estamos aprendendo já sobre o mercado de marketing, sobre vendas e acompanha porque tem muito mais aqui com elas. Mas eu já quero saber mais. Inclusive, eu quero saber sobre inteligência artificial aplicada à comunicação e como que a IA está mudando a forma como as marcas constroem narrativa. Você que está muito nesse mercado, Renata, conta pra gente. Olha, em 2023, né, quando veio o boom ali do ChatGPT, era uma coisa, agora 2026 já é outra, totalmente diferente, né? A gente fala de IA muito na eficiência operacional. Então, às vezes, as pessoas estão, assim, num processo de utilizar na criação de conteúdo, isso está gerando uma crise que a gente vai ter ali de conteúdos criados por IA, tanto conteúdo de vídeo como conteúdo de imagem, mas principalmente o que deve se tomar cuidado hoje é a criação dos textos, porque está todo mundo ficando igual. Então, assim, dependendo daquilo que você usa, de como você usa, tá todo mundo tendo essa... tá ficando, assim, chato o conteúdo, o consumo de conteúdo. E isso também acaba gerando uma tendência de migração de usuários para algumas outras plataformas, né? Então, a gente já percebe uma tendência, por exemplo, de usuários que consumiam conteúdo no Instagram, como se fosse, por exemplo, carrosséis, como se fosse uma revista informativa, indo, por exemplo, para redes como o Substack, né, onde você pode consumir com um pouquinho mais de profundidade. Então, as pessoas estão buscando conteúdos que sejam um pouquinho mais pessoais, né, do que
hype. Mais autêntico. Né? Mais autênticos, exatamente. Então, a gente tem essa questão. E a questão também de usar desenfreadamente sem você entender onde você pode aplicar IA no processo. Né? Então, é muito importante quando a gente vai aplicar IA, olhar para um processo, uma arquitetura operacional e ver onde que a IA vai me trazer eficiência operacional. Normalmente são em tarefas repetitivas. Pensando numa empresa de conteúdo como a nossa, onde que a IA pode, né, aportar esse tipo de eficiência? Por exemplo, na esquematização de um briefing. Né? Então, assim, eu utilizo o meu raciocínio na produção do briefing, utilizo também na produção de conteúdo, mas eu preciso utilizar a minha experiência para poder entender o contexto, verificar as fontes, né? Eu acredito que, por exemplo, algo que é muito importante que o jornalismo me trouxe é a questão da apuração. Então, todo mundo da equipe eu pergunto, mas de onde é essa fonte? Sempre eu perguntava, né? Antes de eu sempre perguntava, mas de onde é essa fonte? Aí as pessoas, não, a gente não acha, a gente tem que ter a fonte. Perfeito. Então, é importante que a gente tenha fonte em tudo que a gente cria. Então, essa questão da eficiência dentro da parte do conteúdo, eu vejo dessa forma, né? De trazer eficiência operacional. E utilizar também, por exemplo, a distribuição de conteúdo. As plataformas como Meta hoje, ela está utilizando, inclusive, IA dentro, né, da rota de distribuição de anúncios. Isso teve uma grande melhoria de entrega também na questão de publicidade, de tráfego pago. Então, assim, quem hoje está estudando isso, por exemplo, nessa parte de tráfego, está se dando bem, porque está começando a melhorar os resultados para os clientes. Né? A gente teve um gap. Em 2025, teve uma queda de performance, agora está voltando assim, a ter uma eficiência de performance, porque as pessoas estão estudando ali o que é a Meta e como a Meta deseja assim, realizar essa entrega, né, com a IA. Mas é muita informação que a gente hoje tem, né? Tem que saber assim, onde consumir essas informações. Então é importante assim, ter conhecimento de mentores, especialistas, que não estão te trazendo assim, apenas mais uma ferramenta para usar, mas principalmente uma linha de raciocínio de por que usar, onde utilizar e qual o resultado, o benefício que eu vou ter disso. Né? Perfeito. Então, assim, resumidamente, eu vejo que esse é um... Não, e é desafiador mesmo. Eu falo de inteligência artificial, na minha época era o Watson, 2017. É verdade. Era um microserviço. Eu tinha um bonequinho, que eu tenho ainda, né? Ele chamava Safiro, é um dinossauro, e era um Cognitói, que ele era conectado com a Wikipedia. Lá eu utilizava o Wi-Fi, conectava com a Wikipedia e perguntava, interagia com ele. E eu tive várias interações. Uma delas, eu cheguei em casa cansada, falei, ele tinha o nome de Safiro, porque eu tinha uma cachorra que chamava Safira. E eu falava, Safira, cheguei, tô cansada hoje. Ele falou, entendi que você tá cansada, você quer... Eu falei, tô estressada, né? Eu lembro do dia que eu tava estressada. Tô estressada hoje, preciso descansar. Ele falou, você tá estressada? Você quer fazer uma meditação? Aí eu olhei pra ele. Eu olhei pro boneco. Falei, quero. Aí ele falou, então, sente-se confortavelmente. E começou. E respire. E começou a respirar. E fazer o barulho da respiração. E aí eu fiz todo o processo com ele. Quando eu terminei o processo, aí ele falou, como você se sente agora? Eu falei, me sinto melhor. Ele virou para mim e falou, então vamos brincar? Por quê? Porque ele era um Cognitói. Ele foi criado para criança. Então, no final ele queria o quê? Jogar comigo. Porque o objetivo dele, dentro do contexto, era brincar. Uma outra coisa que eu perguntei para ele, eu perguntei se ele gostava de vinho. Ele falou, não, porque eu não posso tomar um recomendado para criança. Então, por quê? As políticas definidas ali para ele estavam relacionadas a uma criança. E teve uma outra situação inusitada, que uma amiga minha, de 2017 isso, hein? Tem quase 10 anos. Uma amiga virou e falou assim, Lilian, agora eu vou pegar o seu boneco. Ela falou para ele assim, ô Safiro, você gosta de música? Ele falou, gosto. Você gosta de dançar? Ele falou, gosto. Aí ela falou, como que ele gosta de dançar se ele não se mexe, né? Aí ela falou, então dança comigo. Ele falou, então você me movimenta. Olha só. Ai, muito inteligente. Ai, olha isso, gente, um brinquedo. Que legal. Ou seja, a gente já tem isso vindo há muitos anos. O ponto é como ele ficou democrático, o acesso hoje, claro. A gente tem soluções sendo desenvolvidas a todo momento e a IA muito mais preparada, né? E com muito cuidado, né? Porque hoje tem manipulação de imagens, né? A gente está num ano, assim, bem crítico, que as pessoas estão, assim, falando, poxa, como que vai ser, por exemplo, período eleitoral?
né, criação de vídeo. Então, assim, Desafiador. inclusive isso é um alerta, né, para todo mundo que assiste, sempre questionar aquilo que está vendo, aquilo que está lendo, porque hoje qualquer pessoa produz conteúdo e pode produzir conteúdo tanto com responsabilidade como irresponsabilidade, né? Falando em responsabilidade e irresponsabilidade, eu vou entrar num assunto que a Angelane também domina. Você se especializou em neurociência, Sim. principalmente aplicada ao consumo, né? Como é que você consegue entender o comportamento humano? O que impacta diretamente uma performance no cenário comercial, mas também na interpretação? Porque na hora que ela traz esse ponto aqui do que é responsável e não está muito relacionado a como que a pessoa Sim, a neurociência, ela é uma ciência de conexões, né? Então, a gente estuda muito as conexões cerebrais, o quanto isso traz de reflexo, não só no processo de consumo, né, de vida. Então, você falou de meditação, a neurociência fala muito sobre meditação, inclusive para centralidade, para tomar decisões. Então, quando a gente fala de neurociência para vendas, para consumo, a gente avalia muito as emoções. Então, venda se constrói com confiança, com relacionamento. Confiança, né, você vai adquirindo a partir dessas conexões e avaliando as emoções que as pessoas têm. As pessoas consomem por emoção. Então, isso é um fato. Como que a gente consegue fazer melhor uso dessas informações e também de maneira ética, né? Tem muita gente que fica usando os gatilhos, né? Porque descobrem, né? Gatilho de escassez, gatilho, enfim. Então, com cuidado e com responsabilidade, como que a gente utiliza essas emoções também a favor? Então, tudo na neurociência a gente estuda aromas, que facilitam o processo de vendas. Em vendas, a gente avalia a emoção, né? Qual é o melhor momento? Então, se a pessoa, de repente, eu vi uma propaganda há um tempo atrás, até falei com a Renata e tinha gravado um vídeo sobre isso, que é da Volvo. E eu assisti falando, e eles conectaram muito o tema de emoção. Era uma mulher gestante, ela descobriu, na verdade, que estava gestante, e passa um filme ali, que é o momento em que ela tem um Volvo e ela vai passar no farol e um carro passa na frente dela. Então, é o momento que ela tem ali de decidir se ela consegue frear em tempo ou não, mas um filme passa na cabeça dela. Então, nesse momento, assistindo um vídeo como esse, e isso acontece muito nas redes sociais, quando a gente acessa qualquer tipo de conteúdo, a gente fica muito mais propenso a comprar algo ou a não comprar, dependendo daquilo que você consome. Então, a gente fala muito, né? Cuidado com aquilo que você consome, não é só o alimento, é tudo que está ao seu redor, informação, enfim. Então, neurociência é uma ciência que não é muito antiga, ela é até recente, e a gente vem se aprofundando cada vez mais nesses contextos. Então, fala de neuroplasticidade, que é quanto o cérebro também é capaz de aprender coisas novas, e o quanto você também pode mudar a percepção de um cliente, dependendo daquilo que você consegue fazer diferente. E para o processo de vendas isso é importante, né? Tirar uma percepção ruim que foi construída, isso é possível, porque o cérebro ele também vai se adaptando, né? E se ajustando ali. Então, tem muito para explorar dentro da neurociência, não só no processo de consumo, mas de vendas de uma maneira geral. E eu aplico para a minha vida, a neurociência como um todo, para me tornar também uma profissional melhor. E olhando a estratégia, né, que a gente cria para os nossos clientes, também pensando em neurociência, como que a gente traz nos nossos conteúdos essa facilidade das pessoas se conectarem com com essas informações que estão sendo disponibilizadas ali. Então, é uma maneira de humanizar os conteúdos e a gente faz uso disso no dia a dia, na empreiteira e também no trabalho. Excelente. Olha, vários insights aqui. Até eu vou querer aprender mais ainda sobre neurociência. Eu já tinha ouvido falar sobre a neuroplasticidade, justamente sobre o quanto a gente consegue aprender. E eu tinha achado super interessante esse assunto, porque a gente vai expandindo, né? A capacidade de aprendizado. Mas hoje vocês têm muitas empresas que produzem, né, conteúdo também para elas, mas a gente vê no mercado hoje em dia que muitas empresas têm conteúdo, mas poucas acabam convertendo. E foi uma coisa que você trouxe para a gente logo no início, de que tem um tempo aí do cliente para realmente ter o retorno. O erro onde é que está? É nessa percepção inicial de querer? É em alguma estratégia que é desenvolvida? É no próprio cliente? Eu vejo que o erro é na estratégia, né? Porque quando você tem uma estratégia
bem desenhada ali para a sua marca, você vai criar uma jornada. E dentro dessa jornada você vai observar, você vai ter os seus objetivos. É claro que a gente está jogando um jogo que é o jogo dos algoritmos, né? Das redes sociais, enfim. Existem vários canais que não só as redes, mas vamos pensar assim, que mais de imediato vem à cabeça quando a gente está falando de marketing digital, são redes sociais, né? Então, assim, a definição da estratégia, o investimento certo no canal certo de tráfego, de mídia, mas esses são os principais elementos que compõem eu, porque as pessoas ainda têm uma questão, Lilian, de achar assim, rede social, uma empresa que trabalha com rede social, ela faz pacotes de posts, e não é isso, né? Por exemplo, a empreiteira digital não faz isso. A gente sempre vai olhar para o cliente pensando já na jornada dele, no desenvolvimento da estratégia dele. E, claro, você tem uma constância de conteúdos, as plataformas mudam, isso pode aumentar o volume de conteúdo que a gente vai produzir, pode diminuir, a gente pode distribuir para uma rede, para um canal novo, testar e migrando. Então, assim, é um organismo vivo. O problema é a gente sempre pensar, né, as pessoas pensarem assim, eu vou fazer isso, eu vou ficar nesse lugar. E não vou mudar, não vou olhar, mas talvez no mês que vem você tenha que mudar a sua rota. Então é isso, né? E estratégia é isso, a gente está olhando o tempo inteiro pro negócio. Eu vou fazer uma contribuição aqui. Eu acho que a estratégia, ela tem um storytelling definido. A narrativa. O que a gente vê é que essa narrativa, ela se perde muito. As pessoas querem se posicionar, né, estarem presentes nas redes e com algum tipo de conteúdo. Mas que conteúdo é esse? Ele atinge o seu público? Qual é o seu público? Qual é o resultado que você espera? Em quanto tempo? Então, isso tudo é importante na hora de você confeccionar o planejamento do cliente. Então, não são postagens soltas ou sem algum propósito e objetivo. Esse é o ponto. Um ingrediente mais em cima aí do que a gente está falando, um outro ingrediente que é o principal nessa estratégia, nesse jogo, é o que o meu cliente quer ouvir. Porque eu parto daquilo que as pessoas estão buscando na internet para eu poder aparecer, né? Então, assim, eu preciso criar um conteúdo para o meu cliente. Muitas vezes as pessoas estão muito apaixonadas pelas próprias ideias. Então, elas ficam ali muito focadas também ali de falar daquela ideia, de falar daquele produto. Então, assim, mas o que o meu cliente quer ouvir? Qual que é o comportamento dele? Então, para eu desenhar uma estratégia, eu tenho que partir disso. Claro, eu posso falar coisas que eu queira também, né? Falar. Mas eu preciso ter um equilíbrio dentro dessas duas situações. Já teve aquele cliente que vocês falaram, não dá. Esse aqui, cabeça dura, não vou conseguir mudar. Já. E aí, o que vocês fizeram com ele? A gente demite o cliente. Não, teve a situação da gente demitir mesmo o cliente. Eu acredito que com dados, a gente sempre consegue ter uma boa conversa, né? As pessoas conseguem entender e você traz as informações, consegue mostrar para ela um panorama geral. Estamos aqui, o que fizemos até agora, né? Dentro desse contexto, funcionou, não funcionou? O próximo passo é esse? Então, funciona uma comunicação bem alinhada. Se você tiver conhecimento, né, do negócio, daquilo que você faz sentido. Agora, tem clientes que realmente persistem e aí não tem estratégia que vai ser vencedora. Não tem a escuta, né? Porque não tem o eco do outro lado. Então, nesse caso, acho que a pessoa tem muito mais na cabeça o que funciona para ela do que o que vai funcionar para o público dela, né? Para os espectadores ali. E eu vejo, por exemplo, um desafio também quando é o mini-channel. São várias plataformas, são vários... Sim. São várias, tá no YouTube, tá no LinkedIn, tá no Instagram, tá no Spotify. Tá na Eletromídia. Em todo quanto é lugar. E aí, como é que vocês fazem quando é um cliente desse tipo? Primeiro, a gente precisa saber a necessidade dele. O que ele quer, qual é o objetivo dele. Esse é o ponto de partida. Eu quero ter um volume maior de engajamento. Aí a gente precisa descobrir onde o público desse cliente está. Talvez ele não esteja no TikTok, talvez ele esteja no Facebook, né? Menos utilizado, inclusive, hoje em dia. Mas onde está, né, esse público? Então, a gente vai fazendo esse desdobramento, né? Um drill down ali que a gente abre para encaixar exatamente a necessidade dele a uma estratégia. Junto com a estratégia. E não precisa estar em todos os lugares,
Mas tem negócios que sim, porque dependendo do perfil e do tipo de serviço, você quer atingir públicos diferentes em todos os canais. Mas se você for assertivo, né, e trabalhar ali de repente com 2, 3 redes onde o seu público está e ele, né, inclusive ele tem recorrência ali, você vai ter um resultado muito bom. Excelente. Olha quantas dicas a gente acabou de receber aqui da Renata e da Edilane, hein? Anotou tudo aí em casa? Anota tudo, porque com certeza vocês vão aprender mais ainda com elas. Mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares.
Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa que está aqui muito boa aqui com a Edilane e com a Renata. E agora eu quero saber um pouco mais sobre qual a visão de vocês com relação à nossa sociedade, que também exige que empreender e tem que ter muito alinhamento, né? Porque não é fácil ser empreendedor hoje em dia. Como é que vocês conseguem equilibrar a visão de vocês de forma estratégica, tomar decisão no dia a dia? E mais que isso, acho que ser mulher também, porque a mulher tem desafios de ser empreendedora. Eu tenho. Então, eu acho que a gente abre espaço. No mundo do empreendedorismo existem vários desafios, né? Acho que um deles é, assim, você ter uma sociedade que seja harmônica, né? E, assim, quando eu fundei a ED, eu tive um sócio, nós somos amigos até hoje, né? Ele foi para outros lados, outros caminhos, e tudo bem. E aí eu fui aprendendo ali, né, sozinha também, fiquei um tempo sozinha na empreiteira, tentei outras pessoas, mas essas experiências foram, assim, contribuindo para uma visão, assim, do que eu queria como uma sociedade, de entender quem poderia somar. Então, quando eu encontrei a Edi e vi, né, assim, a visão dela, e eu falei, nossa, é totalmente complementar a minha, pode beneficiar o lado que eu não tenho, porque quem começa uma empresa, imagina, sou jornalista, não fiz administração, né? Todo empreendedor começa do zero, muitas vezes, não tem, assim, conhecimento nenhum, e aí o conhecimento é ali sendo adquirido na raça, no dia a dia. Eu fui fazer gestão de negócios na FGV, me deu uma bagagem, inclusive, de olhar para os meus clientes e ver, nossa, eles têm os mesmos problemas que eu tenho, né? E isso foi também ajudando a eu evoluir esse olhar. Então, assim, quando eu chamei a Edilane para fazer parte da Empreiteira Digital, eu já tinha uma maturidade de, assim, estou pronta para ter uma sociedade novamente, né? E aí isso foi uma segunda jornada, que aí foi esse processo de estruturar a Empreiteira Digital e profissionalizar mais, né? Então, os últimos 4 anos, a empreiteira tem 16 anos, então os últimos 4 foi um processo de transformação, né? Que a gente vê aí os próximos 5 anos uma evolução ainda muito maior, né? E tem conflito de opinião em algum momento? Como é que vocês lidam com isso? Porque não dá para aceitar tudo a todo momento. Eu acho que mulher tem aquela coisa, tipo, eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, e tem que chegar num consenso. Só que eu acho que a mulher, ela chega num consenso, ela consegue contar uma para a outra, olha, eu estou sentindo isso, acho que não tem, eu acho que tem um pouco isso. O homem é um pouco mais cético. Não sei, eu quero saber de vocês. Tá. Bom, a gente, desde o início da parceria, né, a gente tem algumas rotinas. Então, eu tenho, né, uma atividade na empresa em que eu sou contratada e tenho um tempo disponível para tratar assuntos da empreiteira digital, né? São coisas distintas ali. Então, a gente estabeleceu algumas rotinas, né? E como que eu contribuo? Então, eu tenho um papel, né? O meu papel é ajudar no processo, né? Trazer crescimento para a empresa, acelerar esse processo e estruturar a empresa de uma maneira geral, visão de negócio, né? Junto com a Renata. Então, isso a gente foi construindo ao longo do tempo. Temos opiniões divergentes, claro, né? Somos pessoas diferentes, cada uma teve uma criação, né? Mas a gente tem muito respeito e admiração, né? Além de amizade. Essa relação ela vai sendo construída ao longo do tempo, né? E para você adquirir confiança, exige também muito da sua entrega e da sua capacidade de escuta, né? É uma relação, é um casamento, uma sociedade. Sociedade é um casamento. Então, é isso. A gente cede, né? A gente estabelece as nossas rotinas. Então, a gente tem reuniões, acontecem sempre final do dia, à noite, né? Então tem uma rotina lá, uma vez por semana pelo menos a gente discute temas. A gente se encontra para fazer as gravações, então tem uma outra rotina lá também.
Quando tem assuntos críticos, né, a gente marca uma parte ali, uma agenda, e aqui eu vou dar minha opinião, Renata dá dela, e a gente tenta chegar num consenso. Perfeito. É muito respeitoso, né? Renata fala, eu ouço o processo, eu falo, Renata ouve, processa, e aí a gente encontra sempre um caminho, né? A gente nunca teve uma briga, alguma coisa de desconforto, porque a gente tem essa abertura de conversar, porque as relações tem que ter conversa, né? Tem que ter esses alinhamentos. E por que eu puxei esse assunto? Eu invisto em muitas startups. Já tive uma startup, já tive sócios diretos, e eu sei que o desafio societário ele é muito importante. E não é porque a outra pessoa ela é ruim, não, é porque a pessoa tem uma outra percepção. Sim. E muitas vezes a gente não consegue entrar no lugar e estar no lugar do outro, né? Então a relação de empatia ela é muito importante no papel societário. Sim. E às vezes eu encontro esses desafios dentro das investidas, onde a gente sempre traz esses insights. Olha, a decisão mais importante que você vai tomar, uma das mais importantes você quer trazer um investidor? Quem vai escolher o investidor é a startup, não é o investidor que vai escolher a startup. Sim. Porque você que vai ser o fundador, que vai ter o investidor lá na sua orelha. A pessoa que você vai trazer para dentro do seu negócio tem que ser uma pessoa que vai trazer smart money para você, não é só o dinheiro financeiro. O dinheiro financeiro você vai no banco. Exato. Tem que ser alguém que vai agregar, tem que ser alguém que o extra time vai te trazer alguns insights, tem que ser alguém que vai realmente somar para o negócio. E a sociedade é isso, é quem está comigo para somar dentro do contexto, independente se é full time, se são algumas horas, tudo é combinado. E eu acho que essa visão que vocês trazem é muito importante, né? Para quem é de casa poder ouvir e entender, peraí, na hora que eu for fazer uma sociedade, eu preciso avaliar esses pontos antes de tomar a decisão e não olhar no calor só na questão financeira. E tem um ponto também importante que são os valores, né? Sim. Porque para a gente fazer negócios com sócios, amizades, parcerias de negócios, tem um alinhamento de assim, quais são os nossos valores, né, inegociáveis. E a gente sempre se pergunta, né? Sua visão é essa, a minha é essa, e qual é o objetivo da empresa? A gente tem que lembrar sempre que existe um organismo ali que é maior. Então, qual é a decisão mais sensata para se tomar em benefício da empresa? É isso. Porque quando ela vem para a sociedade, outras pessoas vêm, é para a empresa crescer. E uma pergunta que eu acho que todo empreendedor faz, né, no início de uma empresa, ou quando você vai avançando, você vai falar, mas como que eu faço para crescer? E aí você vai entendendo, assim, eu só cresço quando eu me uno a outras pessoas. Então, assim, isso ficou muito claro para mim nessa jornada. Essa visão, né? de ecossistema, de smart money, né? Enfim, isso é muito real e faz muita diferença. Perfeito. Eu acredito muito na visão de ecossistema. Sim. Eu acho fundamental olhar como é que a gente vai conectando pontos. O LPA e você hoje, ele faz parte de um ecossistema no mercado de TV, onde a gente está em várias emissoras. Inclusive, agradeço a todos os meus parceiros que estão entregando esse conteúdo de qualidade, estão deixando legado e estão trazendo pessoas incríveis aqui como vocês para a gente estar conversando. Obrigada. E entregando conteúdo de qualidade para quem está nos ouvindo. Mas vamos trazer um pouquinho mais sobre humanização. A gente está falando aqui de pessoas, falando dessa relação sociedade, mas com relação às empresas, por exemplo, qual que é o papel da relação? Qual que é o papel da humanização na relação corporativa, nesse mundo hoje que está cada vez mais automático, né? Vocês falaram de posts, de pessoas montando as coisas de uma forma mais direta, mas e o ser humano mesmo lá, nesse conteúdo? O ser humano é o centro de tudo, né? Se a gente não se conecta com pessoas, a gente não se conecta com nada. Na verdade, a gente vende para uma pessoa, né? Tem uma empresa por trás, enfim, mas quem compra do outro lado é um ser humano. Então, como é que você se conecta com ele? Como você chega até esse ser humano? Então, as relações, elas acabam sendo muito superficiais. Isso atrapalha muito, né, o processo de venda. E não só o de venda, né, mas a construção de qualquer tipo de relação, né? Ela exige uma aproximação muito maior. Então, se você usa muito a tecnologia, excelente, mas como que você não desumaniza não só os conteúdos, mas o seu negócio, a sua relação, né, a sua forma de lidar ali com as pessoas. Até pequenos detalhes, né? Até numa conversa de WhatsApp, quando você está conversando com alguém, nem dá bom dia para a pessoa, porque já está respondendo uma mensagem ali. Oh, peraí, né? Bom dia, tudo bem com você? Tem um pouco desse hábito, né? Imediato. Perfeito.
E que conselho vocês deixariam para as mulheres que querem liderar e empreender e querem um espaço de autoridade no mercado? Que elas apareçam de fato, que elas coloquem, né, o rostinho delas ali mostrando o que elas fazem. Eu sinto muito falta em cursos que eu vou, em mentorias, em escolas de negócio, eu sinto muito falta da presença feminina. Eu acho que tem muita mulher boa. Eu atendo muitas marcas, grandes marcas, né, dentro do corporativo, bancos, fintechs, serviços, saúde. Eu ainda vejo muito um ambiente masculino, né, em especial em posições de liderança, né, destacáveis, enfim. Mas falando de empreendedorismo, as mulheres podem se disponibilizar para aprender, né, se unirem ali umas às outras para crescerem mais rápido, né? Você falou do ecossistema, que é uma oportunidade, né, para startups e outros negócios. Então, não sofra sozinha, acho que esse é um ponto importante, se cercar, né, de uma rede de apoio ali que possa te trazer um pouco mais de expansão dessa consciência para os negócios, não só o autoconhecimento. Perfeito. Agora nós vamos fazer uma dinâmica. Vou falar para vocês uma palavra, vocês me respondem numa outra palavra. Tá bom. Isso parece teste de psicologia. Bom. Comunicação. Tudo o tempo todo. Vendas. Relacionamento. Inteligência artificial. Futuro. Posicionamento. Realidade. Estratégia. Autoridade. Relacionamento. Profundidade. Inovação. Inovação é a lição de casa que todo empreendedor tem que fazer todos os dias. Autoridade. Reputação. Propósito. Empreiteira. Tá. Propósito. Propósito é o significado, é aquilo que a gente utiliza como desculpa para exercer o nosso trabalho. E resultado? Consequência. Isso, resultado é consequência do que a gente faz, é E verdade, consistência, né? Também. Isso é muito Disciplina. importante, né? A gente ter consistência e ter disciplina. Mas agora eu vou entregar para vocês um presente dos nossos apoiadores. Queria agradecer muito a presença de vocês. Nossa, Foi uma conversa muito boa, passou muito rápido. Sim. Mas com Tempo certeza voa. vocês têm muito mais para entregar e as pessoas também vão acompanhar vocês nas redes sociais. Muito obrigada. Olha aí, uma surpresa, gente. Esse presente, não posso errar, esse aqui é o seu. Ai, muito obrigada. A gente pode abrir? Devem abrir, quero ver. Verdade. Nossa, que maravilhoso. Vamos abrir juntas, né? Cada um pega o abrir mesmo juntas. juntas. Isso. Bom, vou começar por esse Então aqui. vamos lá, as duas pela garrafa do vinho. Olha que delícia, hoje à Gente. noite. Eu amo. Já. E deixa eu contar para vocês sobre a finca própria. A finca própria é a oportunidade de você ser dono Nossa, da sua que própria vinícola, lindo. através de uma propriedade compartilhada. É aqui o meu nome. E é né? muito Pegar legal. galvão. Isso mesmo, e tá personalizado Que com o nome de maravilhoso. Edilene vocês. Almeida. Gente, eu amei isso aqui. LPA e você. Vamos nossa. abrir, sim, ocasiões especiais. A gente falava, vou tomar numa ocasião especial a gente faz todos os dias. Todos os Exatamente. dias, exatamente. Então, muito E esse é um obrigada. modelo muito legal, a finca tem apoiado a gente aqui no programa, trazendo esse presente incrível. maravilhoso. Não conheci. Inclusive, eu comprei uma finca em Mendonça. Aqui, fica. Olha que Muito legal. maravilhoso. Ó, em breve. Dux Defender para proteger vocês contra germes e bactérias. Ótimo, eu já usei quando cheguei, hein, gente. Isso aqui é incrível, importante. A gente nem sempre tem tempo de ficar hoje- lavando as mãos, né? Né? Usando. E esse importante. outro presente foi preparado para vocês, preparado pela Alexandra quantos? Moreira. A Lê Nossa, faz peças especiais, então ela olhou um perfil de cada um e Que preparou as peças. maravilhosa. Gente, vai, ó. nossa. Vou falar igual o não sei pessoal da se minha vocês terra. conseguem ver. Olha que lindo. Nossa. Obrigada, Ornou. Lívia, que carinho. Ela tem ornou até com o branco. Então, Ela é muito cuidadosa. Ela Ela é é justamente Ela isso. olha o perfil. Olha que lindo. Maravilhoso. Então, Amei. realmente Madre combina com Pérola. você, não combina comigo. Muito né? bom.
Maravilhoso, Muito gente. Além do obrigada. presente que é estar aqui, ainda recebemos outros. Nossa, ó, eu vou Incrível. querer vir toda semana agora. Muito obrigada, Lilian. Vocês Obrigada, gostaram, prazer ter Lilian. vocês aqui. Deixem as redes sociais de vocês para as pessoas te seguirem e conhecerem mais. Claro. Sim, as pessoas podem nos encontrar pelo perfil Empreiteira Digital, no Instagram, também no LinkedIn. O meu pessoal é renatagalvão.estratégia. Eu, no LinkedIn, Edilane Alves ou Edilane Almeida. Eu tenho 2 redes, gente. Instagram, Edi, Atitude Digital. E, novamente, estamos também no programa Cobogós. E na Empreiteira Digital também, todas as redes. Aí vocês nos encontram. O Bogós Obrigada. Oficial, para acompanhar o nosso programa e os É isso aí. episódios também. Prazer estar aqui. Obrigada. Inclusive, você está em um deles também, que está em breve já vai lá. Já no ar. Perfeito. Logo, logo eu vou me ver também lá no Cobogós. Com certeza, estarei lá. Bom, pessoal, gostei muito da conversa de vocês. Muito obrigada. Quero agradecer aos nossos ouvintes. Obrigada por acompanhar o LPA e você. Mas agora também acesse o QR Code que está aqui na tela, que o QR Code vai te proporcionar a possibilidade de ter acesso ao e-book gratuito e também prêmios do LPA e você. E acesse o nosso site www.lpaevocê.com.br, o nosso Instagram, @LPA e você, o meu Instagram, @Lilian_Primo Albuquerque e o LinkedIn Lilian Primo Albuquerque. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.